Hoje é dia 13 de agosto, e nosso objetivo aqui é formalmente lançar o livro que nós já viemos apresentando há um tempo, já tivemos até apresentações, um workshop sobre o tema no 7º CronaGP, que deu origem ao motivo desse material, sobre estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos. Eu diria até de empreendimentos ou de escolhas. E como a gente programou aqui, nós não vamos fazer só um lançamento para vocês comprarem um livro para ganhar, quem estiver participando, né? Para ganhar um autógrafo, mas é principalmente para permitir que a gente troque ideia, debata sobre o assunto, veja a vantagem dessas técnicas ou não vantagem dessas técnicas e registrar que nós tornamos público esse negócio, não pelo registro, mas pelo aviso à comunidade, tanto no LinkedIn, como pelas redes sociais, como também porque vai ser colocado no YouTube a gravação disso aqui. De tudo que a gente comentar. A previsão é de acontecer em 60 minutos, mas a gente pode estender dependendo do interesse daqueles que participarem. A ideia é trazer o Misael, o Jefferson e o Mariano Flores. Não, Mariano Roupa. É Mariano Flores Roupa, eu acho, alguma coisa assim. Mariano Roupa. Para apresentar, e eu entendi mais ou menos o seguinte, eles vão me corrigir. O livro se propõe a apresentar um tema com o objetivo de dar uma refrescada, um refresh, naquilo que todos os gerentes de projetos já deveriam saber por conta do seu treinamento e por conta da sua atuação como gerente de projeto. Ninguém administra um projeto porque é para administrar um projeto. As pessoas administram um projeto porque ele tem um objetivo. E o objetivo do projeto é sempre atender a algum interesse social, ambiental, particular, público, é sempre atender o interesse. Então, o gerente de projeto que está pensando que ele é contratado para tomar conta do prazo, do custo do PMBOK aplicado, onde PMBOK é bastante conhecido como referência de gestão, não é só isso. O gerente de projeto ele tem que fazer a coisa acontecer dentro daquelas práticas que eu citei, com o único propósito de fazer o que ele tem que fazer. Só isso. Porque o que ele tem que fazer, o ciclo de vida do projeto, está dentro do ciclo de vida do produto, ou do serviço, ou do negócio que está sendo empreendido. O livro se propõe a apresentar as técnicas que analisam financeiramente, economicamente, o resultado de um projeto dentro do seu negócio. Então, o projeto tem uma despesa para ganhar um produto que vai vender, para ter uma receita, para ver se o dinheiro final é bom. Então, são 5 técnicas, 6 técnicas, que no livro a gente extrapola, não como uma técnica nova, a gente extrapola para mostrar que hoje é possível fazer simulações de cenários, porque os cenários estão muito dinâmicos. Não temos uma economia constante e estável, dependendo apenas dos piratas atacarem os navios da rainha. Não é, mano. E atacar o navio da rainha levava meses. Hoje, os cenários são muito mais dinâmicos, com muito mais influência, quer seja do câmbio, da geopolítica, quer seja da economia, quer seja de calamidade, quer seja da pandemia. Então, a análise que a gente coloca, além das técnicas, no livro, é uma exploração de aplicação de risco, técnicas de modelagem de risco, aliadas a cenários de inflação, câmbio, projeção de redução de receitas, redução de impostos,
aumento de custo. Então, o livro tem esse propósito. E eu estava conversando com alguém, temos que se quem, esse livro não é nada novo. Então não é uma coisa, um livro que me traz Esse livro é apenas a repetição do que existe. Acrescido de algumas ideias de aplicação, mas não tem nada de novo. Isso aí vai de 1800 e alguma coisa. Tem um histórico pequeno no livro que mostra que isso aí não é de hoje. As pessoas não escolhem negócios no vento. As pessoas escolhem em cima de técnicas. As primeiras técnicas apareceram, não tinha nem calculadora. Agora nós temos computadores, simuladores, nós temos condição de fazer coisas com mais velocidade e com mais informações, o que dá uma condição de fazer escolhas mais precisas. Se antes tinha assim, mais ou menos 30, mais ou menos 20, melhor ficar com mais ou menos 30. Hoje não, hoje você sabe exatamente se você tem 28 ou você tem 31, e a simulação do 28 tendo uma tolerância de 26 a 30, empate técnico, de acordo com algumas pesquisas. Então, hoje você tem muito mais condições. Repito, o livro não traz uma técnica nova. Infelizmente, o livro repete coisas de 1850 e que eu termino a apresentação do livro, todos aqui, a menos da Jaqueline e do Murilo, não viram ainda o conteúdo, e do Luciano, não viram ainda o conteúdo do livro. Mas isso é uma compilação do que já existe e que já se faz. Não é nada de genial. Por outro lado, eu acho que é muito oportuno. Que eu conversei com o Márcio. Recentemente, eu recebi um print de uma pesquisa num grupo de 1000 e muitos para responder uma pergunta. O que é EVTE? Uns disseram, não tem a menor ideia. Num grupo, 50 pessoas, num grupo de 1000 e muitos, responderam a enquete, não tem a menor ideia. Os outros disseram, é uma coisa boa, mas eu não faço. O outro disse que é uma coisa que deveria ser feita, mas não fazem. E eu percebi que em 1000 e muitos, falei isso com o Márcio pode até comentar depois. Em 1000 e muitos, pouquíssimos responderam. E quem respondeu, me parece que não sabe, ou não lembra, ou não entende, ou não usa. E são oficialmente gerentes de projeto, gestores de contrato, se intitulam, têm titularidade, têm letrinhas, trabalham, estão no LinkedIn como esse perfil. Então, acho que de repente vale a pena. Esse material serve como uma leitura para dizer na reunião de coffee. Eu conheço. Num coffee break, conversando com o futuro chefe, se você pedir emprego. Inclusive, estamos analisando a taxa de retorno. Fica bem bonito. Você dá um refresh. Então, fechando os meus minutos, o livro tem essa proposta. Apresentar o que já existe desde 1870. A última publicação dos livros técnicos que existem foi em 2008. Não editam mais os livros que são especificamente aprofundados nesse assunto. Hoje o Excel faz todas as contas que você precisa, que não era possível em 1990, 1980, que não tinha computador. A HP 31, a HP 12 estava chegando no mercado. Mas ninguém publica mais os livros, não reeditam. Os autores morreram. Então o livro tem o objetivo de ser direto, prático e o pior de tudo. Ele faz tudo em cima da mesma plataforma. Ele faz tudo em cima do mesmo aplicativo. Você não precisa usar o programa A, exportar para o B, calcular no C, devolver para o A, pedir um PowerPoint, chamar o Power BI
E quando fica pronto, alguém pede para mudar o dólar de 5 para 6, me dá mais um dia. Não. É instantaneamente, por conta da mesma plataforma, e tudo integrado, você vê técnicas do século XX aplicadas de forma instantânea, dando respostas para o grupo de decisores de qual é o melhor investimento de acordo com a ótica e os requisitos de cada um dos envolvidos presentes. Só que não leva um dia. Se alguém pede para mudar a taxa de inflação, se alguém pede para mudar o retorno do investimento ou aumento de custo, se manda, leva talvez uns 8 segundos. E se o Jefferson for abordar isso numa simulação de Monte Carlo, aí vai levar uns 5 minutos. Vamos todos tomar um café, porque o resultado vem em 5 minutos, não daqui a 3 dias. Eu acho que então fica o registro e está gravado, a gente vai colocar isso no YouTube. O livro tem essa proposta. Já tem o canal de venda e todos que estão participando hoje, se tiver interesse, ganham o livro sem custo. Porque se deram trabalho. É claro que aqueles que participaram da composição de elementos do livro não vão pagar por isso, mas os que estiverem presentes e estiverem interessados vão ganhar a cópia do livro. O livro está sendo vendido e ele é em dólar. Ok? Quem é que vai ser o primeiro a comentar as coisas? É o Mariano? Aliás, o Mariano, ou o Israel, ou o Jefferson, eles não vão concordar, porque o livro é análise econômica. Nem todas as decisões de escolha de negócios são puramente pelo vil metal. Algumas pessoas, empresas, são mais altruístas. Ela pensa na humanidade, pensa no bem do cidadão. Então, nesse caso, esse livro não se aplica, porque tem outros valores que dizem qual é o melhor empreendimento. Não é o dinheiro, mas existem alguns ainda, poucos talvez, que precisem validar o melhor investimento. Para isso o livro existe. Fala de dinheiro. Mariana, é contigo. Bacana. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Mariano Hoppe, né? Não tem nada estranho no meio, é só Andrés mesmo, no meio do meu nome. Eu gerenciei projetos na indústria farmacêutica aí por 5 anos, eu saí há pouco tempo da farmacêutica, gerenciando uma linha de projetos que são non-profit, né? Não é avaliado o retorno financeiro desses projetos. E por que existe essa linha, né, farmacêutica, né? A farmacêutica ela é fortemente regulada, então tem a Organização Mundial da Saúde, as normativas europeias, a FDA da Norte América, a Anvisa, se há relação com países vizinhos, entra a ANMAT na Argentina, por exemplo. Há alguns tratados, né, os PICs, que tratam de nivelamentos de normativas, enfim. Então, assim, há uma grande sopa de letras aí regulando, né, o mercado farmacêutico. Ele é bem intenso, é muito complicado. Há departamentos inteiros que analisam o entendimento do que está sendo pedido e tropicalizando em alguns aspectos, né, quando essas normas vêm de fora, para poderem ser aplicadas aqui à nossa cultura, né? Eu me considero brasileiro, por isso que falo nossa, ninguém se ofenda, por favor. Existem, por exemplo, ultimamente, projetos que solicitam, né, a avaliação do ambiente em áreas classificadas, que a gente fazia isso de forma manual, agora tem que ser monitorado online, em nuvem, reportando exceções para a Anvisa diretamente. Enfim, é um projeto que ele não dá retorno financeiro, mas ele me permite continuar com o negócio, porque se eu não cumprir aquele ponto, eu posso fechar a porta, né? Não ganharei a certificação de boas práticas da fabricação e eu tenho que dar por encerrada a operação farmacêutica. Existem também, essa aqui já é mais comum para todos, né? Da parte da engenharia, né? Por exemplo, a CNBR, as normas ISO, né, onde há mudanças em legislação, a escada mudou, o descanso agora tem que ser 2 metros à esquerda, com um corrimão, etc. Né, aí tem que modificar metade da empresa para poder se adequar, e o bombeiro ele não gosta daquela cor.
tem que pintar tudo de novo, enfim. Né? Acho que tem pessoas que devem já ter passado por isso. É uma linha de projeto, esses tipos de projetos, eles terminam sendo obrigatórios. Muitas vezes a gente entra com a parte legal para poder, de alguma forma, demonstrar, inclusive, como impacta o negócio para a gente ganhar prazo para implementar isso. Não temos como negar o projeto, mas dá para buscar alguma alternativa para poder implementá-lo e diluí-lo, né, no lucro do negócio ou da área que seja afetada. Então, esse que é o nosso dia a dia em projetos que são obrigatórios, que são por regulação. Existem outros tipos de regulação que são regulações internas, que é um exercício de análise de risco, seja tanto em processos, envolvendo garantia da qualidade, quanto de melhorias em operação. Esses aí já entra num cinza, né? Podemos melhorar se me demonstrar o lucro. Aí o livro faz valia, né? Aí, nesse caso, ele vale. Mas existem alguns riscos que não conseguimos, de alguma forma, encantar com algum retorno. Então, fica esse tipo de projeto. Outro tipo de projetos são os que envolvem as três letras bastante complicadas, né? Que é o ESG, né? Que tem gente que não gosta, que é modinha, que era obrigatório, que não deveria nem existir, enfim, né? Mas que ela traz algumas questões para nos fazer pensar, né? A parte ambiental, a parte social, traz o assunto à mesa e muitas vezes as empresas, por questões mais de imagem, elas se veem, entre aspas, obrigadas, né? Porque alguém implementou e a farmacêutica replica, e todo mundo tem que ser igualzinho. Tem esse ciúme, né, na indústria farmacêutica, termina replicando projetos sociais, sustentabilidade, vou aproveitar a água, vou dar, né, enfim, tem clima organizacional também, clima interno, vamos fazer a mesa de ping-pong ou não, sim, melhor sinuca. Enfim, são projetos que gastam dinheiro e que não têm um retorno primário de lucro, né? E isso é tratado dentro da carteira de investimentos, porque o dinheiro sai do mesmo lugar, né? No final, ele sempre sai da mesma fonte. Para esse tipo de projetos, essas duas vertentes que eu trouxe, a gente utilizava mais o método AHP, né, multiparamétrico, uma seleção mais sentimental, né? No final, é baseada na estratégia, queria que o pessoal percebesse a empresa mais social ou mais com melhores pontuações pelos nossos empregados. Aí soltava, então, um questionário para ver como que estava esse clima. E íamos atrás de algumas ideias e tentar resolver aí com alguns projetos. Certo? Acho que essa era a visão. Então, assim, esse tipo de projeto não aplica muito análise, né, financeira, econômica, além do limite que o diretor colocava para a gente poder realizar os projetos. Tá bom? Bom, obrigado. Acho que esse era o assunto. Trouxe ele para discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma opinião, tem a palavra. Antes que alguém jogue dúvidas para o Mariano, deu para perceber que os projetos que ele fala, a menos do ESG, os projetos que são de conformidade legal, atendimento a normas, eles são projetos. Eles precisam ser executados. E o gerente de projeto que eu critiquei no começo, não é para seguir o prazo e o escopo. Ele tem que estar muito bem inserido no contexto, porque senão para a organização por não cumprimento de normas. Isso. A área classificada é área explosiva, não é? É classificada farmacêutica, ela tem controle ambiental, né? Temperatura, pressão, umidade. Tá. E na engenharia você tem áreas classificadas, na Petrobras você tem áreas explosivas, de atmosfera explosiva, e você tem áreas radioativas. Tem. E as normas elas mudam e você tem que se adaptar. Porque, mais uma vez, os projetos têm um objetivo. O negócio a ser desenvolvido. Se eu não cumprir, não é eu estou atrasado, não é eu estou mais custoso. A organização pode ter um prejuízo absurdo, não é minha multa. Ok, aí eu libero a galera para fazer pergunta para o Mariano no final.
Porque anota as perguntas, porque agora deve entrar quem? O Jefferson. Jefferson, está contigo. Bom, boa noite. Então, talvez a escolha de palavra eu me preocupo muito com isso, né? Começar pelo tema, né? Do seu livro, estudo de viabilidade, blá, 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 blá. Quando eu comecei com essas coisas, faz muito tempo, era só estudo de viabilidade. Daí, inventaram a EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica, né? E econômica. Agora, inventaram técnica, econômica e ambiental. O pessoal vai aumentando a string, né? Nada contra aumentar a string, né? Só vou fazer um comentário a respeito, né? As colocações do Mariano também muito bem feitas aí sobre projetos que não estão diretamente associados com lucro, e a sua, né, que a maioria das empresas quer dinheiro, coisa do gênero. Eu tenho uma visão um pouco mais simples, né? Taubaté, a gente é muito simples, né? Caipira. Projetos são meios para atingir o planejamento estratégico. Se no planejamento estratégico da empresa envolve ter um clima organizacional bom, não interessa o porquê para mim, né? Ela vai gerar um projeto. Se ter um certificado ISO 9000 para ela é importante, é estratégico, ela vai ter o certificado ISO 9001. Ou seja, o projeto é tudo que vai ser construído para atender o planejamento estratégico da organização. Se é ganhar dinheiro, vai ser ganhar dinheiro. E esses projetos, né, que são coisas que não existem, eles são grandes incertezas, né? Existe e essas incertezas, por sua vez, nesse caso, é um risco positivo, né? Eu não sei se vai dar certo, não sei se vai ser bom, acredito que vai ser bom, vou fazer. Daí eu faço meus investimentos e tenho que tomar uma decisão, que cai no seu caso aí da análise de viabilidade. Na verdade, a análise de viabilidade de projeto, no caso, é meramente uma análise de risco quantitativa, né? Você faz uma análise de risco quantitativa e decide. Por que não se chama análise de risco estudo de viabilidade? Porque o conceito de risco que a gente está discutindo agora, que eu estou falando agora, é relativamente novo, né? Risco, do ponto de vista quantitativo, estava preso no mundo de banco, financeira, seguro. A engenharia não enxergava isso, né? Faz cerca de uns 20 anos que a engenharia, de fato, está vendo um risco como a gente está discutindo agora. E quem tem ajudado isso é a publicação da norma ISO 31000 e outros penduricários que gravitam em torno dela. E eu estou agora meio igual ao macaco, que aprende a usar martelo, né? Para mim, qualquer decisão é gestão de risco. Eu estou tomando decisão de algo que eu não sei, que pode ou não pode acontecer, né? E qualquer problema é um risco que se materializou porque eu fui incompetente na gestão do risco, né? Para mim, as coisas caminham nessa direção. Atualmente, tenho trabalhado bastante com projetos que não necessariamente vão dar lucro para a organização, de maneira imediata. Indiretamente vão, envolve reputação, envolve compliance, envolve licença social, envolve valor de mercado, né? São projetos que levam em conta a descarbonização, né, das atividades da empresa onde ela ganha dinheiro, né? Não vou entrar no mérito, né, de mudança climática, que antes era aquecimento global, agora mudou para mudança climática, né? Se isso aconteceu ou não aconteceu, as mudanças antrópicas que a gente faz no planeta Terra ou não faz, né? Mas o fato é que é tudo análise de risco, porque é uma incerteza. Então, o seu livro, na verdade, é um livro de análise de risco, sobre alguns prismas: econômico, né? Financeiro, técnico, ambiental. Mas é tudo análise de risco, porque trabalha em cima de incerteza. E análise de risco, quem faz bastante é criminoso, né? Crime compensa, ele para e pensa: bom, se eu for pego, eu vou para a cadeia, quanto tempo eu fico? Se eu não for pego, o que eu vou ganhar? Qual que é a chance de eu ser pego? Qual que é a chance de eu entrar e sair? E qual que é a chance de eu ser amigo de alguém que decide essas coisas sentado atrás de uma mesa com uma roupinha preta? E quanto custa? Ele faz toda essa conta e toma a decisão dele, né? Então a gente trabalha com análise de risco mais do que a gente pensa. Até cachorro para atravessar a rua faz análise de risco, né? Ele não estudou física, ele não é engenheiro, mas ele tem uma ideia da velocidade, sabe se dá para atravessar ou não, né? Gato, né? Os bichinhos fazem análise de risco. Então, no fundo, eu entendo que a gente faz sempre análise de risco. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tinha comentado que os livros de matemática financeira, essa aplicação de
análise do que é o melhor negócio, eu banco as caravelas ou eu guardo o dinheiro para o dote da minha filha. Essas coisas sempre existiram. O que eu invisto melhor? Só que eu comentei que eu não tinha calculadora. Agora tem. Eu também comentei que a certeza que a gente tinha de um juros ou uma taxa de juros que a Inglaterra cobrava daquelas grandes navegações ou dos já não é mais tão constante. É claro que variava, mas a velocidade das coisas variarem era muito pequena. O Mariano fala de normas que aparecem e tem que se adequar. Isso é uma variação buscando qualidade e segurança. Então, ele tem que atender. O Jefferson fala sobre risco, e, de fato, quando você define a taxa de atratividade que me interessa, a taxa mínima de atratividade que nós aceitamos, e os juros e a recuperação do capital, isso não é um valor absoluto, ele é um valor absoluto naquele momento. Se mudar o Copom, se o Banco Central dos Estados Unidos, tudo altera e tudo que eu decidi como bom já não é mais bom. Então, eu estou conseguindo até o momento entender que o que o Mariano falou e que o Jefferson falou tem uma componente aí interessante, é o tempo. As coisas estão transformando uma análise de viabilidade técnica numa análise de risco. Por isso que no livro a gente comenta a possibilidade de você definir que o dólar tem uma taxa de risco de variação, isso dentro da proposta de análise, porque os valores de atratividade mudam, não de prioridade, mas quando você leva todas a 80% de certeza, ou quando você leva todas a 90% de certeza, o ranking de interesse muda. E se largasse como era antigamente, não. O ranking de interesse era fixo e constante. E como o Jefferson falou, é cada vez mais análise de risco, em vez de fazer análise financeira. Parece que tudo é um risco agora. Misael, está contigo. Bem, boa noite, gente. Sou Misael, né? Acho que a maioria me conhece. Acho que quem me conhece, sou engenheiro de controle da informação, né? Com especialização com gerenciamento de projeto, né? Atuo atualmente, né, numa multinacional do petróleo aí, pode falar o nome, na área de gerenciamento de fornecedores, né? E controle de recursos, né? A homem-hora, né? THH. Mas antigamente eu trabalhava como gestor de portfólio, numa empresa com 95 contratos, né? Dentro desses contratos, eu trouxe um para a gente avaliar aqui justamente essa parte de viabilidade técnica, né? Que a gente usava muito lá, na parte econômica, né? O caso em questão é justamente de um contrato que eu trabalhei, que assim, o valor de contrato dele era 1,7 milhões, né? Ele tinha aproximadamente 730 dias de duração, né? E o escopo dele previa que era identificação de ligações clandestinas, né, e instalações de energia elétrica, né? Isso era feito por eletricistas, né, utilizando motocicletas, né, dentro de uma região do Rio Grande do Sul. Eles faziam a verificação e acionavam o caminhão para poder fazer o corte ou tratar aquela ligação clandestina, né? Dentro do estudo preliminar que foi feito pela área de controladoria e tal, o lucro previsto, né, o LAIR, né, lucro previsto antes do imposto de renda, era de 58 mil ao ano, né, para esse projeto, né? Esse projeto ele tinha algumas singularidades que chamavam bem a atenção, que era justamente isso. A gente tinha que ter 10 eletricistas, né, todos eles com as normas, os treinamentos todos em dias, né? Todos os eletricistas tinham que possuir categoria CNH A, né, que poderiam pilotar moto.
né? Aí, nesse contrato, obrigatoriamente, a gente tinha que comprar as motos, né? Não era fornecida, então a gente tinha que adquirir, então era um investimento que a gente tinha que fazer no início do projeto de aquisição de 10 motocicletas, né? E a alocação de um galpão para justamente armazenar as motocicletas, porque os motoqueiros, por ter o logo da empresa que eles estariam fornecendo, né, fazendo a fiscalização, não poderia andar com ela durante a cidade em horários fora do expediente, né? Para isso, o galpão precisaria de uma vigilância 24 horas, né? E o faturamento seria feito por ponto de levantamento, né? A cada levantamento que eles faziam, ganhava-se um valor, né? E a cada acionamento do caminhão e concluindo, a gente ganhava um valor de faturamento, né? Além das horas extras, além das homem-horas que a gente contabilizava, né? O estudo previa, assim, o estudo inicial previa que a gente ganharia 58 mil por ano, né? Uma margem de 7,5, né, de lucratividade dentro desse projeto. Porém, no primeiro ano de contrato, a gente atingiu um lucro, né, dentro do previsto de 76 mil, né? Porém, uma margem de 169, né, negativo nesse projeto. Por quê? Aconteceram imprevistos que o estudo de viabilidade, né, como o Jefferson falou, justamente os riscos que a gente não levantou ou que aqueles riscos se concretizaram, né, que a gente não tinha, assim, estipulado estimativa nem feito um custo-benefício dentro desses riscos, né? Os principais pontos que fizeram essa margem cair foi justamente a vigilância contratada no orçamento, era uma vigilância de monitoramento, né? Seria sendo apenas um circuito fechado, um CFT, né? E esse CFT custaria cerca de R$500 ao mês, né? Ele daria 12 mil no fim do contrato. Porém, a especificação das motos, né, faria que o custo ficaria muito mais caro se a gente perdesse. Então foi contratada uma segurança patrimonial, né, de cerca de 180 mil ao final do contrato, né, daria 7 mil e pouco por mês, né, e além, né, aí já parecia assim, que já tinha reduzido bastante a nossa margem, né, além do que o contrato no estudo de viabilidade previa que a gente vendesse as motos com 2 anos de depreciação, mais ou menos com 50%. Na verdade, eles previam que a gente vendesse ela com 60% de depreciação ao fim do projeto. Só que isso não foi plausível nem se a gente conseguisse vender. A gente só teria esse lucro previsto de 58 mil se a gente revendesse as motos ao fim do contrato, né? E isso não era possível porque, como aconteceu, foram vários acidentes, né, que aconteceram, além das indenizações que a gente tivemos que pagar durante o percorrer, a gente teve que substituir as motos porque muitas das motos tiveram perdas totais, né, decorrido a acidentes ocasionados no trânsito, né, imprudência, né, inadimplência, imperícia dos próprios motoristas eletricistas, além dos danos pessoais que as pessoas ocorreram acidentes, né, fatalidades, que pessoas se machucaram, né, acidentes de trabalho, licença trabalhista, né? E uma coisa muito errada que a gente considerou no estudo de viabilidade foi justamente o salário dos eletricistas. A gente considerou o salário que a gente consegue entrar um ajudante de eletricista aqui no Rio, né? Sendo que no Rio Grande do Sul o salário é maior e a viabilidade de contratar recursos humanos com essa faixa salarial era quase impossível. Então o salário de 1.800 passou para 2.800, né? Ocasionando assim pelo menos R$1.000 em cada colaborador que a gente tinha, né? 10 mil só de aumento salarial, isso com os encargos daria mais ou menos 20 mil ao mês já de prejuízo assim, só de mão de obra. Isso fez com que o contrato começasse a declinar, né, assim, totalmente fora das curvas do estudo de viabilidade que foi previsto. Em 2022, o contrato terminou com um lucro, né, assim, mais estável, 17.200, porém com uma margem de 2 mil, né, que já conseguiu reverter algumas coisas, conseguiu
tinha conseguido vender na fase de fechamento. Né? O que me chama a atenção nesse projeto, assim, justamente foi, nesse livro do Marcos, que o Marcos também publicou, foi justamente um apontamento que o Marcos faz no workshop, que é justamente do TCU. Né? E um dos questionamentos que o TCU faz é justamente sobre isso. Né? Em 2018, o TCU ele faz uma análise amostral das obras que estavam em paralisação. E ele diz assim, né? As obras registradas no banco dos dados do PAC de aceleração, né? Do PAC que teve lá em 2018, 2019, como assim. Né? O mau planejamento do empreendimento é o principal fator da paralisação das obras. Né? E, por sua vez, o mau planejamento decorre de um projeto deficiente e falta de contrapartida de uma capacidade técnica para a execução do empreendimento. Né? Quando o Marcos ele traz esse questionamento, esse livro novo sobre o estudo de viabilidade, né? Eu tive a oportunidade de ver quando ele estava começando a escrever, né? Ele traz essas 7 técnicas, que é justamente o payback, o valor presente líquido, a taxa de retorno, a taxa interna de retorno modificado, né? A taxa mínima de atratividade, o custo de oportunidade e a análise de cenário. Ele faz um aglomerado ali, no meu entendimento, que seria um conjunto de boas práticas de um estudo de viabilidade. Por exemplo, nesse projeto, o estudo de viabilidade feito, ele levou em consideração só o custo de oportunidade, que era um custo de aquisição baixa em relação ao que seria faturado, né? E um custo de atratividade interna, taxa de retorno, né? Retorno atrativa, porque estava dentro da margem que a gente estava prevista de trabalho, que é 7,5, né? O custo de oportunidade para entrar seria muito baixo, a taxa de atratividade seria ali de 7,5, ele estaria dentro, mas, porém, eles não levaram em consideração as análises de risco, né? Eles não levaram em consideração o valor presente líquido na venda das motos, né? E nem quando que aquilo se pagaria, porque só seria possível obter lucro, quando tivesse o payback das vendas das motos. E isso, naquela situação, foi quase inviável, porque o projeto não se consolidaria. Né? Com isso, eu acho que assim, a gente traz para dentro da visão do livro, né? A gente traz um entendimento que estudar as boas técnicas, né? Estudar as boas práticas de estudo de viabilidade técnica, não é só questão assim, por exemplo, eu vi até o Mariano falando que a gente tem questão de benefícios, né? Mas viabilidade técnica também entender o custo-benefício. Se aquilo vai me trazer um custo e vai trazer um benefício, faz sentido. Mas quando eu penso apenas em situações econômicas, né, questão de lucratividade, eu tenho que pensar no custo-benefício e o risco, né, como o Jefferson falou, que é justamente entender que o risco pode se concretizar, né, pode se agravar, e muitas vezes a gente não leva em consideração o risco nos nossos orçamentos, nos nossos preços. Eu acho que o livro ele vai trazer uma abordagem, uma visão técnica para a gente tirar essa má fama da nossa vida como planejadores, né, que decorrente de falta de capacidade técnica, né, me chama muita atenção quando um órgão público, né, relata isso em assim, um dos principais planos de projeto do governo, né? Se eu não me engano, o Marcos está mais por dentro aí do número exato, mas são 8.000, né, 8.000 projetos paralisados, né, desde 2018, né? Cerca de, não sei, acho que de 3,5 bilhões, né? É um valor muito expressivo dentro da área de engenharia, da área de obras, e a gente considerar isso que muitas vezes é falta de responsabilidade, de um estudo elaborado, ou de uma análise de risco, ou de uma análise de atratividade, de valor presente líquido, de financiamento, que quando a gente fala isso assim, pensando no âmbito global, né, trazendo os números do governo, que esses números são baseados naquilo que o TCU apresenta para a gente fala que é dinheiro público, né? Muito daqueles investimentos que estão sendo jogados. E, por exemplo, eu estava pensando, né, estava até lendo lá nos comentários, o que eles fazem com esse dinheiro que não está se movimentando, porque fica parado, né? Não vai para lugar nenhum, muitas vezes, ou até se perde, porque vai ter que replanejar tudo, fazer novos projetos, né, fazer novas licitações, e mais dinheiro, mais uma bola de neve que vai só agravando. Eu acho que isso parte para a gente, que é planejadores, que não estamos se capacitando para isso,
Eu acho que é isso, Marco. Falei tudo que eu tinha que falar. Israel, você extrapolou o tempo, mas você falou pelo menos 15 vezes a palavra livro. Logo, a gente está fazendo uma grande propaganda do livro. Mas eu conversei, o que você falou, eu já tinha conversado com o Daniel. Daniel fez o prefácio do livro, Daniel Crisóstomo. Ele fez o prefácio do livro. E eu tinha conversado com o Daniel. Será que só as empresas que são top, que mandam fazer, só as empresas que decidem o que deve ser feito, é que tem que fazer uma avaliação técnica de investimento? Ou a empresa do Misael, antes de aceitar aquela proposta, antes de dar preço para aquele convite, deveria fazer uma análise técnica de tô fora. Veja, o que o Misael escreveu, e eu entendi, 50 mil reais, vê se eu entendi direito, 50 mil reais ao ano de lucro. Se eu entendi que aquele projeto deveria dar 50 mil reais ao ano de lucro, eu questionaria se eu deveria entrar nesse projeto. Voltando para o Mariano, de repente é estratégico. De repente eu fico bem na fita, de repente eu fico bem no mercado com esse projeto. Eu pago para fazer. Já participei de projetos onde o estudo de viabilidade técnica que a gente fez mostrou que era prejuízo de 12 milhões. E o pessoal disse, nós vamos fazer e vamos bancar o prejuízo. E na segunda vez, recuperaram em muito esse prejuízo. Estratégico. Me cabia a análise técnica, não me cabia a decisão. Então, Daniel, eu conversei com você, você acha que é realmente válido fazer um estudo de viabilidade sempre que eu vou mandar uma proposta comercial? Ou não, ou depende? Eu acho que a resposta seria mais depende. Porque... É consultor. Esse homem é consultor. Quando ele começa com depende, é consultor. Pois é. Eu fiz uma pós-graduação no ano passado e uma delas foi concessão. Só falando sobre projeto de concessão. E, naturalmente, projeto de concessão, todo mundo que vai analisar uma concessão de 10, 20, 30 ou mais anos, o cara faz essa análise para saber se o negócio dele lá na frente é viável, tem uma taxa interna de retorno e tudo. Normalmente, quem faz essa análise é o empreendedor. No caso, o cara vai fazer uma planta, então ele tem um CAPEX e o OPEX, né? Então ele vai fazer um investimento lá e ele faz, para saber se aquela fábrica, ou aquele empreendimento, ou aquela planta, depois que ela entrar em operação, ela vai ter a rentabilidade necessária. Para a obra, culturalmente, assim, teoricamente, você poderia fazer. Eu vou ter um investimento, por exemplo, vamos falar de uma obra que não tenha adiantamento. Ou não, vamos falar uma obra que tem adiantamento. Eu vou receber um adiantamento de 10%, uma obra de 100 milhões. Então, o cara recebe 10 milhões. Então, você faz aquele fluxo de caixa, eu vou ter um desembolso, mês a mês eu vou ter um recebimento, mês a mês eu vou ter um desembolso, e aquilo vai dar uma taxa interna toda. Perfeitamente você consegue calcular. Por que não se calcula? Porque os drivers são outros. Os drivers é a necessidade da empresa, muitas vezes a sobrevivência da empresa. Pode até ser que aquilo dê uma taxa interna de retorno de 1%, ou menos, mas a empresa, rapaz, ou eu faço essa obra para gerar meu dinheiro e trabalhar com um pouquinho aqui e tentar sobreviver lá na frente, ou eu fecho as portas. Então, existem drivers que, por exemplo, o driver de uma planta é a TI, assim, o payback, são as análises de viabilidade que estão lá no livro. Mas o driver de um empreendedor, no caso o empreiteiro, não é só isso. São outras, é a sobrevivência, é a participação de mercado. Às vezes o cara vai perder dinheiro. O cara olha lá e diz, olha, eu vou entrar nesse mercado aqui para poder me estabelecer, vou ter uma obra de 100 milhões aqui, eu vou perder 10, vou perder 20 milhões. Porque eu quero entrar nesse mercado, porque eu vejo que a gente vai ganhar lá na frente. Entendeu? Então, por essas e outras razões que você não vê isso acontecendo lá numa empreiteira. Quando eu estava falando, que eu mesmo me cortei, que eu estava vendo lá na questão da concessão, eu perguntei para o professor lá, professor, por que numa obra o cara era especialista em concessão e tal,
e era uma pós-graduação sobre claims e era a possibilidade de fazer um claim numa concessão, caso os parâmetros indicados para quem vai te dar a concessão, esses parâmetros mudam. E aí ele não soube responder. Inclusive, tinha outros colegas da mesma minha área, engenharia civil, que trabalham com obra e disseram, é mesmo, eu aprendi, a gente sempre aprende isso nos cursos de MBA da vida, de gerenciamento de projeto, tá lá, tem um módulo falando só sobre isso, é bonito só porque você vê aquelas contas lá, é muito lindo, mas ninguém nunca vê na prática. Quem trabalha com obra, quem trabalha com, né, quem é com empreiteira, nunca vê na prática. E ele não soube responder e eu fiz uma reflexão e imaginei que foi isso. Olha, eu acho que é porque os drivers são outros. Os caras, ele pode até fazer, mas aquele resultado não vai ser o fator preponderante que vai fazer com que ele decida entrar ou não entrar naquela obra. Então, durante a construção do livro, que não é nada novo, é apenas a ratificação do que já existe, mas que não é reeditado, então a gente traz algo que já existe, de forma que fique muito mais direto na aplicação, traz no livro as aplicações num exemplo fictício, de modo que você fique mudando de ideia. Quando analisa um parâmetro, escolhe o A. Analisa o segundo, escolhe o B. Analisa o terceiro e o A e o primeiro e o segundo, volta para o parâmetro, para o projeto A. Então o livro te leva a entender que são várias análises e no final tudo fica em certo, porque você leva em considerações. Para terminar essas ideias todas que a gente colocou, e o Daniel colocou muito bem o que a gente conversou, o Daniel resumiu muito bem, há coisas em andamento. E o cenário muda a qualquer momento, a toda hora. Em 2003, eu trabalhei numa empresa de petróleo de grande porte brasileira, que eu não vou citar o nome, que nem o Misael fez, verde e amarela, que fazia análise de investimento. De qual projeto? Eu vou dar um número aqui, é um chute, não é nada real. Por exemplo, vamos dizer que a plataforma de petróleo dessa empresa tivesse um número, tipo assim, um P de petróleo, ou P de plataforma. E o número dela fosse assim, boa ideia, 51. Imagine então a análise do estudo de viabilidade da P51, esse número que eu inventei. Então, participando desse projeto, estruturamos todo o projeto. Enquanto a gente estruturava o projeto, havia uma equipe fazendo estudo de viabilidade do negócio. E o nosso papel era dizer quanto tempo, quanto gasta. Mas nesse tipo de trabalho tem etapas do IPA, de FEL, FID, essas coisas assim, que decidem se continua ou não, mas vamos lá. Os parâmetros escolhidos, taxa de atratividade, valor, na época, para que aquilo fosse viável no negócio, com o nosso projeto, o dólar tinha que ser, na época de 2003, o dólar tinha que ser R$5 e o dólar era 1. O barril do petróleo tinha que estar a 110 e hoje, aliás, ontem o barril do petróleo chegou a 90. E era uma condição assim, que não existe para ser viável. E descartaram como negócio. Mas estava tudo pronto. Em gaveta. E o dia que o cenário mudar, atenção, o dia que o cenário mudar. E o Jefferson trouxe o seguinte, nós não estamos em 2003, nós não estamos em 1990, estamos em 24. O barril chegou a 90 ontem, e não era 90. O dólar sai de 4, passou para 6,10, agora está 5,20, 5,40. Ou seja,
o estudo de viabilidade, a análise decisória, a decisão tem que ser tomada com faixas. Como o Jefferson falou, né, análise de risco. É faixa de variação do dó, faixa de variação do valor de petróleo. Tudo isso com faixas é uma análise de risco. Então, o estudo de viabilidade técnica precisa ser complementado pelo que a gente sugere no final do livro. E a criatura que fez a contracapa do livro é o responsável por uma equipe de consultoria e que desenvolveu o aplicativo que nós usamos, a plataforma única que nós usamos durante o livro. Eu já acho um grande avanço resgatar a história. Eu já acho um avanço interessante linkar com análise de risco, ainda que Monte Carlo. E o pior é você fazer tudo sem tirar o lápis do papel. Ou seja, você não precisa ficar mudando de aplicativo, programa, transladando dados, errando na cópia, perdendo informações e o resultado de variação de taxa de juros, payback, a variação de aumento de custos de insumos é simulado de forma integrada na hora. E hoje, como já se comentou, tempo é dinheiro, né? Mas precisamos ser muito velozes na resposta da simulação e da avaliação técnica do investimento. Se não for veloz, quando você tiver a resposta para $1 a 5,2, o dólar está a 6. Por algum motivo maluco, o dólar está a 6. E você tem que parar a equipe, chamar de novo para fazer um novo estudo. E quando ela entregar com $1 a 6, o dólar voltou ao normal, 5,2. Sabe, o que nós chamamos a atenção na publicação é velocidade, simulação, interatividade, tudo integrado, porque gerenciamento de projetos já foi. Gerenciamento de projetos, atender prazo, escopo, isso foi papo de 2000, do ano 2000, quando a globalização se estabelece, quando muitas empresas fazem tudo e que há uma padronização de trabalho, de procedimentos, como o PMI tentou. Essa história de padronizar procedimentos para fazer projetos de direito é importante, mas já passou. Agora você tem que ter capacidade de fazer os projetos de direito, mas é o projeto certo. E, olha, o seu projeto hoje pode não ser mais amanhã, porque pode ter mudado de ideia. E se você não cumprir os prazos do projeto ou novos prazos que te dão, a coisa pode não funcionar. Nós estamos chegando às 9 horas em ponto e a gente fecha os 60 minutos previstos. A partir de agora, é livre para a gente conversar, porque o objetivo foi alcançado, e fica o Márcio, fica o Luciano, a Jaqueline, que trabalha numa empresa que presta serviço. Né? Todos nós, acho que prestamos serviço numa grande empresa de petróleo brasileira de cor verde e amarela. Então tem aí a Jaqueline, que ainda não sei se está aí, e tem o Márcio, tem bastante experiência. O Murilo também não falou nada. Ô, Jaqueline, que apareceu agora. Jaqueline, você tem alguma coisa a falar? O Murilo ou o Luciano? Prefiro não comentar por trabalhar nessa empresa aí, verde amarela, entendeu? Mas muito bom, parabéns aí, Marcos, pelo livro. Fiquei feliz de saber que eu vou ganhar o livro. E é isso. Você ganha se quiser, não é obrigada não, tá? Muito obrigada, mas eu quero, me manda aí, eu quero sim. Murilo, Mas também digo a mesma coisa, Marcos. Estou ansioso para poder ler. Também, Murilo, um livro desse tão prestigiado que vale dólar, que é vendido em dólar. O livro é vendido em dólar. Eu quero um livro de sim. Graça, mas quem não vende tem em dólar. Também fala a mesma coisa que a Jaqueline, faça das palavras delas a minha, viu?
Também estou Mas você morrendo de também vontade de ler trabalha para a logo. empresa verde e amarelo? Não, né? Não trabalho nada. Graças a Deus que não. Márcio, você tem alguma coisa a dizer ou prefere se esconder no verde e amarelo também? Não, não tenho, mas gostaria de complementar, né? Falando alguns pontos assim que eu tenho de experiência sobre o assunto. A gente vê que o que você trouxe, tanto no livro, pelo que eu pude acompanhar nas leituras que eu fui fazendo intercalado ali, é uma realidade que muito acima, eu digo realmente só a empresinha do verde e amarelo que toma decisões embasadas nesse tipo de análise. No submundo de pequenos projetos, eu falo coisas abaixo de 500 milhões, que é onde eu tenho mais experiência em trabalhar, apesar de ter trabalhado em coisas de bilhões, o mundo funciona mais na base do instinto. E parece, às vezes só parece, que as coisas dão certo na sorte. Por ter conhecido o portfólio das empresas, eu via que projetos iam bem, projetos iam mal, projetos davam certo na sorte, outros davam certo pela circunstância. Mas foi muito legal conhecer no nível que eu conheci o assunto, e o mais legal é o ponto que você coloca, né, da ferramenta, que eu me convenço de que é uma coisa essencial pelo clique que você dá e o resultado que você tem imediato, e não o malabarismo que a gente tem que fazer usualmente. Qualquer coisa hoje em dia, eu tenho uma análise no Project que eu tenho que levar para o Excel, depois eu vou para o PowerPoint, com alguma coisa vinda do BI e tendo que analisar. E quando algo muda, dificilmente essas coisas fazem o caminho certinho ali, os procedimentos são feitos. Então, oportunidade legal, tanto do livro que eu pude absorver ali, né? Agora eu quero a minha cópia oficial, já que você ofereceu para quem está presente. E do livro que eu pude participar e ver o quão complexo que existe, né, nesse mundo superior de grandes empresas, e que isso é replicável para baixo. Só que tem uma maturidade, um caminho muito longo a gente trilhar aí na cabeça das pessoas que tomam decisões. Eu tenho 2 pontos a destacar aqui do que o Márcio falou. Primeiro, Misael, é que ele te humilhou. Ele te humilhou. Quando você me fala num exemplo de um projeto de 1,7 milhão, ele te humilhou, porque ele jogou projetos de 500 milhões, então te humilhou. Agora, segundo ponto que destaca aqui é que realmente é uma coisa esquisita, né? Você tem uma plataforma, um aplicativo, que você consegue fazer tudo o que precisa. Lembra, gestão de projetos. Mas a ferramenta também fala de gestão de portfólios. Mas não é gestão de negócios. Mas a ferramenta consegue integrar a matemática financeira, que é gestão de negócios. Consegue integrar a análise de risco, que já passou pelo Jefferson a fazer parte obrigatória da gestão do negócio. Então, tudo numa ferramenta só, além de economizar na conta, né? Você fica com uma resposta muito rápida. Ou seja, numa reunião você consegue apresentar, através dos desejos dos investidores, dos decisores, você consegue apresentar matematicamente coisas. E aí eu digo para o Márcio, se eu tivesse um portfólio de 100 projetos, com certeza, 50 dão lucro, 50 dão prejuízo, e na média eu acho que eu recebo um dinheirinho no final. Será que é assim que a gente administra o dinheiro dos outros? Que você não tem o dinheiro. No máximo, o Mariano é contratado para administrar o dinheiro dos outros. Né? Então, eu acho que vale a pena pensar além da gestão de projetos. Quando a gente entende que nós estamos dentro de um negócio, não é assim, não vou atrasar mais que um dia. Atrasar um dia na implantação de uma plataforma, não importa o tipo, semi-sub, submersível, estaiada, não importa. Atrasar um dia é um dia que você não chupa óleo. E olha, chupar óleo um dia dá milhões por dia. Então, se a empresa vale 600 mil, você chupa num dia milhões. Esse é um atraso aí de um dia, compra a tua empresa e outras juntas, né? Bom, acho que era basicamente isso. Fica liberado aí, já que a Jaqueline
não quer falar do verde e amarelo, o Murilo não está de verde e amarelo, e o Márcio já falou. Jefferson, Daniel, Misael quer fechar com alguma coisa? Mariano? Murilo? Natasha? Natasha não falou nada. Se é que ela está aí, né? Eu tô sim, Marcos. Não, tô só ouvindo aí, compartilhando as impressões de vocês. Natasha, você trabalha com uma ONG também, não trabalha? Trabalho. Como é que vocês elegem qual o melhor projeto? É pela uma avaliação financeira? Como é que é? Não, a nossa realidade é muito diferente, né, dessa que está sendo relatada. Então, acho que a gente não chegou a esse nível de complexidade. Mas, geralmente, né, a gente vê a parte financeira, principalmente, para poder decidir se executa ou não. Falar que é feita uma análise de viabilidade financeira, acho que seria, assim, um exagero para a nossa realidade, mas é algo que a gente tem que olhar, né, para ver se é viável ou não para fazer a execução. Mas a gente acaba não aplicando, né, uma técnica assim, pela simplicidade que a gente tem hoje. Mas acredito, né, que para grandes volumes, ONGs que têm volumetrias muito grande, deva ser um canal, e se não deveria, né, porque realmente isso faz com que a ONG perpetue ou não, dependendo do retorno que vai dar aquele projeto, né? Se for algo muito negativo, às vezes pode até inviabilizar a continuidade ali da atividade da organização. Você trabalha para uma ONG e trabalha para uma empresa também, não é isso? Isso. E na empresa, cujo dinheiro é do dono e o dono quer fazer um benefício social e dinheiro. Na empresa em que eu atuo, eu não atuo nessa parte de fazer, né, a análise de viabilidade. Já chega para mim decidido se aquele projeto vai ocorrer ou não. Mas eu acredito que tenha casos ali que, se houvesse essa análise antes, até inviabilizaria da gente fazer alguns projetos que às vezes não são tão rentáveis, né? Porque, como eles comentaram, existem projetos que às vezes a gente executa e são projetos que são mais estratégicos. Então, né, até a gente tem uma margem mais apertada, e outros até, né, a margem é nula, ou aquilo entra como um investimento da empresa em si, né? Para ganhar, às vezes, um cliente, um setor, uma área ali de atuação. Então, ocorre, mas eu não atuo lá fazendo essa análise, né? Tem um time... Tem gente que trabalha até de graça, né? Pois é. Tá, vou contar uma coisa rapidinho. Eu participei 2 vezes de uma assessoria de uma ONG, que eu não vou dizer qual é o nome, só posso dizer que é uma ONG viva, e que era do Rio, né? Mas era uma ONG viva. E tinha um problema. Tinha vários projetos cujo resultado, por exemplo, era formar cidadãos do bairro. Qual é a métrica de sucesso desse projeto? Não é retorno do investimento, não é tempo de retorno, não é atratividade pelo menos. Teremos cidadãos do bairro. Eu não consegui entender como é que se media um cidadão ser cidadão. Pegar meninos de rua e transformar em cidadãos do bairro. Bom, mas fora essa parte, não havia como você classificar qual o projeto mais importante. Logo, todos eram importantes e todos eram realizados, porque todos os patrocinadores entendiam que todos eram importantes. Todos. Eu nunca consegui entender como é que se mede, tinha outros também, né? Mas cidadãos, tinha cidadãos do bairro e jardineiros do bairro. Esse é um desafio, né, para você trabalhar com uma organização sem fins lucrativos, porque a gente não consegue aplicar indicadores que são utilizados lá, né, assim como projetos, enfim.
existem até metodologias específicas que tratam de projetos sociais, né? E aí, essa é uma dificuldade como um todo, que é você dimensionar algo que não é tangível, né? Então, às vezes, você leva uma melhoria de vida, você leva uma qualidade ali de vida para a pessoa, leva um conhecimento, e é algo que você não retorna financeiramente, né? Você vai retornar de uma forma que não é palpável assim. Então, é um desafio até para algumas, né, organizações como metrificar isso, até para você prestar conta para a sociedade, para o patrocinador, enfim, né? Então, é um desafio, porque quando você trabalha com viés, né, financeiro, às vezes é mais palpável, né? Tem mais literatura sobre isso, mas realmente é um desafio que a gente tem. Fala aí, Daniel. Para liberar para o Daniel, eu só digo o seguinte: próximo livro será produzido pela Natasha. A análise de investimento de cidadãos e projetos de ONG. Como fazer? Porque realmente, como engenheiro, ainda mais eletricista, né? É muito difícil. Daniel, está contigo. Olá, oi Natasha, prazer falar contigo de novo, faz tempo que a gente não fala, né? Pois é, estou sumida aqui. O trabalho está consumindo uma parte da minha vida, pós-graduação ou outra. Então, quando sobra, tem a ONG. Então, só um pouquinho complicado esse ano. Eu sei como é. A Natasha falou essa questão da métrica e do projeto social. Eu lembrei de uma situação, não é situação, uma coisa que um chefe meu me falou quando eu trabalhei no metrô de Fortaleza. Eu trabalhei como estagiário lá, de 99 até 2002. E uma coisa que ele falou que eu me lembro até hoje, ele diz, metrô é uma obra que não dá retorno, porque ela precisa de um reforço do governo, ou seja, mesmo que seja uma concessão, o governo tem que dar dinheiro. E eu comprovei isso aqui em São Paulo. Acho que o metrô de São Paulo, tanto, em todas as concessões, em todas as linhas, porque o metrô ele não é só o metrô, ele tem, né, transporte público de trem, tudo, ele gerencia tudo, é um conglomerado muito grande. E o pessoal fala que tem uma contrapartida do governo, que é aquela história, né? O metrô ele é tido, pelo menos esse meu chefe falou na época, ele é tido como uma obra social. Você investe, mas você nunca vai ter o retorno. Os bilhetes e tudo, tantas pessoas durante tantos anos, e aquele crescimento, mesmo assim, ele não se paga. Então, normalmente, uma obra de metrô, o governo, mesmo que seja uma concessão, o governo tem que dar uma contrapartida mensalmente para poder fechar a conta, porque não fecha. Eu lembrei que a Natasha falou isso aí, eu lembrei desse detalhe. São tipos de projetos que a conta não fecha. Eu quero ver o Daniel me convencer que as empresas que trabalham no metrô não visam lucro. Não, exatamente, elas visam, só que com o dinheiro delas somente de investimento não fecha a conta, entendeu? Então, ela precisa de uma contrapartida do governo, por exemplo, né, ela dá o dinheiro e diz, você vai entrar com X milhões por mês aí, todo mês você vai entrar para a conta terminar no azul. Bom, eu acho que a gente já extrapolou o tempo original e quem tinha que vir, veio. A minha opinião, e eu vou comentar isso depois com o Márcio, sobre um tema que ele lançou no grupo, a minha opinião é que foi uma oportunidade interessante para conhecer uma publicação. Uma publicação que não traz nada de novo. Traz o que já existe há muito tempo e que, teoricamente, aqueles que trabalham com o empreendimento, o projeto, deveriam entender sua contextualidade. Não que fosse aplicado, mas que entendesse a importância que ele tem na vida do produto, na vida do negócio. E uma oportunidade para discutir com pessoas que trabalharam nesses negócios. Ou ouvir as pessoas trabalhando nesse negócio. Não que eu vá ser especializado nisso, mas que eu tenha novos contatos. Muito se fala hoje, muito se publica hoje de IA. Eu, particularmente, uso IA toda hora. Até para responder e-mail.
tipo assim, eu tenho que responder um e-mail respeitoso, onde eu sou desfocado. Eu falo tudo o que eu quero, e a IA faz um e-mail maravilhosamente ético, polido e dentro do regulamento. Então eu uso IA. A gente está perdendo um tempo enorme falando sobre coisas, e tem muita gente gastando um tempo vendo isso, e hoje nós tivemos 10 pessoas, talvez 11, ligadas para discutir esse assunto. E eu digo o seguinte, olha, valeu a pena, porque se você participou, você teve ideias, ouviu ideias, como eu falei com o Luciano, né, a gente tendo coisas novas, a nossa decisão do usual, do rotineiro, ela muda para melhor. Quem não pode participar, por opção, por omissão, por falta de tempo, vai poder assistir gravada no YouTube. E vai ter acesso. O que não vai ter é a possibilidade de receber o livro de grátis. Se bem que você não precisa comprar esse livro, você pode fazer a pesquisa, você pode ver tudo, então não vai ver aplicado no Spider, a menos que assista os vídeos do YouTube, assista o workshop. Marcos, a gente conversa depois sobre caminho crítico. Jefferson, quer terminar tudo com uma frase só para a gente deixar para a posteridade e encerrar? Olha, é um grande desafio, né? Uma frase para a posteridade, uma frase só, né? Mas para quem começou a reunião hoje de roupão, o Márcio está bem arrumadinho agora, dá uma olhada na foto aí. Jefferson, atenha-se a sua frase para a posteridade. Tá vendo, a gente está só vendo a viabilidade de participação. Não tem problema nenhum, não. Mas não é a primeira vez que você faz isso, Posse. Eu acho iniciativa como essa que você faz, o Peter também, o Márcio tem participado bastante do grupo lá, muito interessante para trocar, né, conversar, discutir. Obviamente que a gente não vai convergir absolutamente em tudo, porque vocês vão estar errados e eu certo, né? Então, a gente tem que estar preparado para entender que a gente só vai evoluir tendo conflito mesmo, né? Tendo divergência. E a nossa sociedade cada vez mais está sendo preparada para não ser assim, né? A gente está virando um gado complicado, né? Uns se intitulam de direita ou de esquerda, né? As estupidez da lateralidade, direita e esquerda, depende de quem está olhando e de que sentido está olhando, né? Então, a gente não passando por esse viés, né, discutindo as coisas no sentido pleno da palavra discussão, que é o que está se fazendo aqui, a gente discute o assunto, o tema com profundidade, eu acho muito saudável. A gente já se conhece faz tempo, e eu sempre admirei essas iniciativas suas, incentivo na medida do possível, e agradeço estar fazendo parte hoje do grupo. Então, para finalizar, eu devo pedir para que todos se aproximem da câmera, e eu vou tirar um print screen. Isso inclui Misael, Murilo, e o Márcio evitando apresentar a gola do dito roupão do Jefferson, né? Vamos lá. Vou tirar um print screen. Vamos lá, então, vou botar um terno. Então, de kimono. É kimono. Atenção, 3, 2, 1. Eu acho que foi. Tirei o print screen. Agradeço o Jefferson. Eu acho que vale a pena ouvir o Jefferson. Agradeço o Misael. Eu acho que vale a pena ouvir o Misael. Agradeço ao Mariano, com um sotaque estranho, mas vale a pena ouvir o Mariano. Agradeço ao Daniel, que fez o prefácio. Prefácio não é fácil, mas é um pré-fácil. Agradeço ao Murilo, que eu não sei por que está fazendo, o que está fazendo aí, mas está participando. O Luciano, que eu não sei também está fazendo aí, mas está participando. A Natasha, que nós perdemos como tutora, porque agora ela está muito ocupada. O Márcio Esperandio Cote, que é atuante nas redes e que, ainda que depois, ele veio
E a gente encerra a gravação deixando o recado aí do Jefferson. Tá bom? Abraço a todos. Tchau. Tchau, Misael. Tchau, tchau, gente. Valeu. Eclesiástica infusionó a música envolvente, profana e